Boa tarde, pessoal. Bem-vindo então a essa nossa primeira videoaula. Como eu comentei para vocês, eu vou tentar fazer um curso bem direcionado, baseado naquilo que vocês falaram para mim lá no fórum. E pelas respostas de vocês, eu vi que um primeiro tema interessante para a gente fazer aqui no curso seria como trabalhar com planilhas no Excel. Eu vi que alguns de vocês já têm uma determinada experiência. O meu objetivo então é ver até onde vai essa experiência que vocês têm e a gente trabalhar nisso para fazer algo prático, não somente para aqui para o curso, mas futuramente nas disciplinas que vocês estiverem ministrando aí quando estiverem formados como professor de física. Então aqui eu estou fazendo esse modelo com 4 alunos. Depois dessa videoaula eu vou postar lá a atividade. Vocês vão fazer uma extensão dessa planilha, mas todo o conhecimento principal que vocês vão precisar eu vou estar passando aqui agora para vocês. Considerando que talvez vocês nunca tenham mexido na planilha Excel, então vou passar dos conceitos bem fundamentais. Quem já tem um conhecimento mais avançado pode ir avançando o vídeo para ver as partes que porventura você talvez ainda não tinha usado no Excel, tá? Se de repente tem alguma ferramenta que você identificou, então você se dedica a assistir mais essa parte que você ainda não sabia usar. Então eu vou reproduzir exatamente essa planilha que eu estou colocando aqui acima. Então inicialmente vocês veem que tem aqui a apresentação da disciplina. Eu estou usando como modelo uma disciplina experimental. Eu estou supondo aqui, por exemplo, que ela acontece nas quintas-feiras à tarde e que é uma disciplina do segundo semestre de 2015. Aqui eu estou supondo que existem 4 alunos, que ocorreram 6 atividades. As 3 primeiras atividades compõem a primeira média e as 3 últimas atividades compõem a segunda média. Então, nessa tabela, vocês veem que a gente tem a média ao final dessas duas avaliações, a reavaliação e depois a média quando o aluno precisou da reavaliação. Eu coloquei aqui nesse meu modelo que esse primeiro aluno ele tinha média suficiente para ser aprovado, tinha direito de reavaliar, mas decidiu não reavaliar, então simplesmente a média dele ficou a que ele já tinha antes e o conceito como aprovado. Depois, nesse segundo exemplo aqui, é um aluno que tinha a primeira média baixa também, reavaliou, ficou então com a média final 7,25, portanto aprovado. No terceiro caso, eu supus um aluno que tanto na primeira como na segunda média obteve notas acima de 7, então obteve aprovação direta com a média de 7,75. E no terceiro e último caso, a situação de um aluno que teve na primeira média 5, na segunda média 5,17, tendo como média final 5,08, fez a reavaliação, tirou 6, ficou com média 5,58, abaixo de 7, então foi para a prova final. Na prova final tirou 5, o que deu uma média final para ele de 5,35. Como é menor que 5,5, ele foi reprovado. Então, nesse exemplo, eu vou mostrar a vocês como configurar para essas cores ficarem pré-definidas. No exemplo que eu estou usando aqui, se ele tira menos que 5, vocês veem que fica em vermelho. Se ele tira entre 5 e 7, a nota fica com cor verde. Se ele tira acima de 7, ela fica azul. Isso valendo para todas as notas dessa tabela. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também é como configurar aqui o conceito, se ele é aprovado ou reprovado. Então, quando ele fica aqui com média maior que 7, automaticamente o sistema aqui da planilha do Excel já põe se ele foi aprovado ou não. E no caso, quando ele fica com média inferior a 5,5, quando ele vai até a final, ele fica marcado aqui como reprovado. Então, nessa videoaula eu vou estar mostrando aqui para vocês como criar essa planilha. E aí eu estou supondo que é uma disciplina experimental, eu gosto de colocar um campo aqui atualizado em, para eu saber qual foi a última vez que eu atualizei a nota da turma. Então, por exemplo, aqui eu estou botando o modelo de hoje, 6 de dezembro, que é quando eu estou criando essa videoaula. E aqui eu gosto de marcar que esses 6 atividades, no caso, foram equivalente aqui a 6 experimentos. E aí eles estão marcados aqui abaixo. Então, nesse espaço aqui
em branco, eu vou usar para fazer a criação exata da planilha que a gente tem acima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever então o nome da disciplina. Então, disciplina Física Experimental. Vou colocar aqui negrito. Então, a gente vem aqui e marca negrito. Agora a gente vai colocar a turma. Então, como eu supus, fiz o modelo aí, imaginando que essa é uma turma de quinta-feira, que ocorre de 13h30 até as 15h30, e que ela é uma turma referente ao segundo semestre. De 2015. Vou corrigir aqui que tenha ficado ponto e vírgula ao invés de 2 pontos. Pronto, então vou marcar aqui negrito novamente porque não tinha ficado. Aqui embaixo também turma em negrito, e como está aí no modelo acima, essa parte em negrito pintada de azul. Dou um enter, ok. Então agora a gente seleciona tudo. Você vem aqui nessa ferramenta de colocar bordas e a gente vai colocar aqui bordas externas. E além disso, a gente vai pintar de verde. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, ok. Vocês veem que tem um verde mais escuro do que acima, mas não tem problema, porque o objetivo é só mostrar para vocês como usar as ferramentas. Então, para a gente ser rápido, não vou me preocupar com esses detalhes da cor estar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, porque não é esse o nosso objetivo. Então, agora eu deixo uma linha em branco. Então, aqui a gente vai criar a coluna nome do aluno. Então, aqui é o R1, R2, R3, R4, o R5 e o R6. Simplesmente você vai apertando a seta e vai movendo para a célula ao lado, tá? Então aqui é a AB1, aqui é a AB2, aqui é o cálculo da média, aqui é a reavaliação e aqui é a prova final. No outro campo a média final do aluno e aqui o conceito, se ele foi aprovado ou não. Vou deixar aqui um pouco menor, você vem aqui, reduz, vou deixar 8. E agora a gente seleciona toda essa parte e vamos centralizar, colocar em negrito, e aqui nas bordas eu posso marcar também se eu quero bordas externas ou não. Vou separar um por um, eu vou colocar aqui esse nome com bordas externas, e agora aqui o R1 também com bordas externas, o R2, o R3, o R4, R5, o R6. Uma vez já configurado, basta simplesmente você clicar, porque a gente já está usando a opção bordas externas, então automaticamente ele já vai colocar as bordas externas em todos, tá? Bordas externas, aqui também, aqui nesse outro, e por fim aqui no conceito. Vamos centralizar, tá? Ok. Então aqui agora a gente vai pintar ele de verde, como está nosso modelo. Os 3 primeiros de amarelo, que é o fechamento da primeira média.
Os 3 últimos, vou marcar, pintar eles de azul. Então essa primeira média é amarelo. E a segunda média, pintar de azul. Aqui a média, reavaliação em prova final até conceito. Estou marcando todos, pintando todos de verde. Aqui faltou a gente colocar que essa é a primeira média. E esse outro daqui é a segunda média. Ok. Então, aqui a gente agora vai colocar a numeração. Esse é o aluno 1. O de baixo, eu posso dizer que é a célula de cima mais 1. Vou formatar aquele como um número. Aquele ele estava formatado como texto. Vou formatar aquele também como número. Essa é uma outra forma também de você fazer. Ao invés de você fazer igual a célula de cima como eu tinha feito, você... Vou dar um Ctrl Z aqui para você ver de novo. Vou apagar aqui essa célula. Então, ou você faz daquele jeito igual a célula mais 1, ou então você chega na célula já criada e estica ela no canto até embaixo, que automaticamente ele vai numerar aí de 1 a 4. Então, nesse vamos colocar bordas, toda essa opção, todas as bordas, ao invés de bordas externas, porque ele vai colocar a borda em cada um dos números. Aqui até o final, a gente vem nessa mesma opção, todas as bordas. E agora aqui a gente coloca o nome dos alunos: aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Esse daqui ficou em negrito. Vamos retirar aqui o negrito para ele ficar igual aos demais, tá? Todos estão Arial, vocês veem que esse aqui está Times Roman, então vou corrigir aqui, colocar Arial também. Colocar aqui o tamanho 10, que é o tamanho que está esses outros, para ficarem todos padronizados, tá? A gente vai pintar, vocês notem que eu deixei aqui uma célula branca e outra amarela, porque isso facilita quando a gente vai olhar linha por linha. Então aqui eu vou colocar a primeira, você segura a tecla Ctrl do mouse, a linha de baixo. Vou pintar agora de um amarelo mais claro. Pronto. E aí agora a gente vai colocar as notas que está ali acima. Então 6, 6,5, 7,5, 8, 7,5, 7. Okay. Então agora vamos configurar, tá? Como eu falei, para que apareça com as cores como está o padrão acima. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar aqui todos esses até a média final, definir eles como sendo número. Então a gente vem aqui em formatar a célula, número, ok. Vamos centralizar, vamos colocar eles em negrito. Lá na formatação de número, eu vou usar aqui com duas casas, tá? Todos eles, ok.
Então vamos colocar aqui de novo 6. Vocês viram que ele estava formatando antes como texto, mas agora a gente já reconfigurou para ser número, então vou colocar aqui para que ele fique lendo realmente como número. Vocês veem que automaticamente eu não preciso colocar o 0 do 7, por exemplo, aqui Enter, e ele já põe os dois zeros, porque eu já tinha configurado lá ele com duas casas decimais. Vamos repetir aqui a nota desse aluno, que foi 7, 4, repetir da célula acima do modelo, que 5, 7, 8, 6. O aluno 3 tinha tirado 5,5, 8, 9, 8, 7. E o de baixo tinha tirado 4, 5 e assim por diante. Eu não vou colocar aqui para vocês porque eu vou ensinar o jeito que uma vez a célula criada, a gente pode simplesmente copiar e colar ela, que toda a formatação já vai ficar salva. Então, uma vez que você faz a configuração em um, automaticamente as outras já vão estar pré-configuradas. Aqui, se você percebeu, as cores, né, de baixo estão pretas e não estão como o nosso padrão acima, verde, vermelho, azul. Se você vier aqui nessa formatação condicional, se a gente vem na opção gerenciar regras, a gente vai ver então que ela está configurada para, se o valor da célula for menor do que 5, ele vai estar em vermelho. Se for maior ou igual a 7, vai estar em azul. E se ele for entre 5 e 6,99, ele fica verde. Então eu posso colocar aqui a nova regra, editar essa regra ou excluir essa regra. Como a gente quer fazer passo a passo, então vamos fazer aqui do zero. Então você clica aqui em formatação condicional, vou colocar aqui nova regra. Então eu vou colocar aqui o tipo como número. Então vamos fazer aqui igual ao que tem anteriormente. Bom, então aqui na formatação condicional, na opção nova regra, eu venho aqui nessa segunda opção e aí eu coloco o valor da célula. Vamos botar primeiramente que ele é menor do que 5. Eu estou colocando aqui essa opção, formatar apenas células que contenham essa regra daqui, vai ficar então definida só para essa célula que contém essa regra. Então eu venho aqui formatar, vou colocar em negrito, e a cor, se for menor do que 5, eu vou dizer que é vermelho. Dou um OK, OK, certo? Eu venho aqui agora em gerenciar regras. Uma já está criada, que é essa daqui. Se o valor da célula é menor do que 5, vai ficar em vermelho. Vou fazer aqui nova regra. De novo a segunda opção. O valor da célula, no caso agora, está entre então 5 e 6,99. Vou formatar aqui ele como sendo negrito, verde. Agora dou um OK, OK, nova regra, vamos colocar aqui a terceira. O valor da célula, no caso agora aqui, é maior do que 7. Vamos formatar ele como sendo negrito, cor azul. Vou colocar aqui na opção mais cores, escolher esse azul daqui. OK, OK, OK. Então vocês viram que ele ficou verde aqui. Eu vou mexer aqui, editar regra, tentar colocar um verde um pouco mais escuro, porque ele ficou um verde muito claro. Daqui OK,
Ok. Então vocês vão ver que agora, se eu fizer aqui copiar e vou sobrepor essa célula, eu vou perder os dados que eu tinha já editado, mas a vantagem é que eu não vou precisar definir a regra novamente. Então aqui eu vou colocar as notas acima, 6,5, 7,5, vocês vão ver que ele vai ficar azul, tá vendo? 8, o outro 7,5 e o outro 7, tá? Então eu vou repetir esse daqui no de baixo, em todos esses três aqui abaixo, ok? Vou colocar aqui de novo a cor desses dois que tinha apagado, e aí vamos colocar as notas que a gente tinha no modelo de cima, 7. Tá. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma correção nessa regra, porque eu tinha colocado, deixa eu voltar aqui, gerenciar regras, na condição do 7 aqui, ele é maior ou igual que 7 para ele ficar azul, senão ele vai ficar preto, como vocês devem ter observado aí. Então vou editar aqui essa regra, então vou colocar aqui que ele é maior ou igual a 7. Então agora tá ok. Vamos testar aqui. Então se a gente colocar 7, ficou azul. Se eu colocar 5, ele fica verde. Se eu colocar 4, ficou vermelho. Então agora tá certo. Então aqui vamos voltar, então 6, 6,5, 7,5, 8, 7. Esse daqui 7. Vou copiar e vou colar aqui de novo todos, para ele ficar com essa regra correta. E vou redigitar a nota ali, 6,5, 7,5, 8, 7,5, 7. E agora o de baixo, 7, 4, 5, 7, 8 e 6. E o terceiro aluno, 5,5, 8, 9, 9 de novo, 8, 7. E o quarto aluno, nota 4, 5, 6, 5, 6,5, 4. Ok, vou colocar aqui as cores de novo, porque como eu tinha copiado uma célula branca, então ele retirou a cor amarela, e aqui eu recoloco. Então vamos pegar aqui essa célula, vou repetir essa formatação aqui em todos os outros, tá? Aqui o branco, eu vou usar a mesma célula do de cima amarelo, para não ter que repetir os outros. E aqui amarelo, para não ter que pintar novamente. Vou aqui apagar. Vamos testar, ok. Então vocês perceberam que uma vez que eu copiei e colei, eu posso agora simplesmente deletar os números, que toda a formatação condicional que eu já tinha criado para esses aqui está agora nessas células. Por exemplo, se eu chegar aqui na reavaliação e digitar um 5, ele está verde. Se eu digitar um 3, que é abaixo de 5, ele está vermelho. Se eu digitar um 8, ele ficou azul. Então é um recurso muito interessante, você copiar a formatação, cola nos outros espaços, para não ter que célula por célula você precisar estar criando essa formatação, tá? Então fica aí a dica. Aqui a gente pode usar a função média, ou também usar, como é simples, então só são 3 elementos, simplesmente se seleciona aqui o primeiro, soma com o segundo, soma com o terceiro, divide por 3. Eu poderia também fazer igual aqui a função média, é uma outra forma, eu vou escrever aqui média. Vou fazer duas formas diferentes para vocês verem. Então aqui ele diz, está vendo ao lado, vocês devem estar lendo aí, que ele diz que ele retoma a mediana ou número central
de um determinado conjunto de números. No caso, então a gente vai ter aqui a média. Então eu seleciono os três, com o botão esquerdo eu seguro, solto, dou enter. Então 7,5, vamos conferir, né? Aqui tem 8, 7,5, 7,5, então realmente a média é 7,5, né? Então aqui vamos repetir para esse de baixo. Então eu posso fazer assim, média, seleciono os três, dou um enter, 5, copio, colo. Eu vou selecionar aqui, ó, tá? Então deixa eu voltar para vocês entenderem o que eu fiz. Eu copiei esse. Quando eu dou 2 cliques, ele mostra a média que está sendo esses três. Vou dar aqui um enter. Do lado eu copiei de novo essa célula. Vocês viram que ele moveu e está fazendo a média aqui do R2 ao R4. Você segura aqui nessa borda, estica. E aqui nessa outra borda você estica. Então para que ele faça a média do R4 ao R6. Caso você copie o de cima e coloque abaixo, automaticamente ele já vai ler que são as três células subsequentes aqui, ó, do aluno 4, tá vendo? E a mesma coisa se você copiar essa daqui, coloque abaixo também. Quando eu der um enter aqui, vocês vão notar que ele selecionou essas três. Então a grande vantagem de trabalhar com Excel é porque ele tem esse recurso muito inteligente, que ele interpreta que se esse daqui era a média desses três, essa célula automaticamente você está desejando que ele faça a média desses essas três notas desse aluno 4. Então, para a gente ganhar tempo, seleciona esses dois, coloca aqui abaixo, e aqui a gente vai ter então a média correspondente a esses três. Ó, se eu der aqui um enter, você vai ver as três primeiras notas do aluno 1 e as três últimas notas do aluno 2, ok? Então, uma vez feito isso, vamos calcular agora a média deles. Então, vou usar novamente o recurso média, seleciono as duas células, dou um enter, copio de cima. Eu estou colocando para copiar branco com branco, para não ter que estar pintando a célula toda vez. Aqui de novo, então esse daqui é a média desses dois, dou um enter, e aqui eu copio abaixo. Então vocês notam, ó, quando eu seleciono aqui, ele está fazendo a média do elemento de célula I25 com o J25. A gente está quase no final. Então vamos no nosso modelo. Esse aluno daqui, ele não fez a reavaliação porque ele já estava aprovado. Ele tem a opção, mas não quis fazer. Então seta para o lado. Então ele não precisou de prova final, então vamos marcar aqui essa coluna de verde. E a média final simplesmente eu repito. Então aqui eu dou um igual, clico em cima da célula média, que é o elemento K22, dou um enter, então ficou aqui a média dele, 708. O outro aluno, ele, vamos olhar aqui, ele tirou 7.000 na reavaliação. Então, como ele tem 7,5, ele foi aprovado, não precisou de prova final. Vamos pintar aqui de verde também. Então a média final dele ficou como sendo igual a B2 mais a reavaliação. Só que vocês veem que está faltando aqui uma coluna em relação ao nosso modelo de cima. Então, para ficar igualzinho, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, seleciono tudo, faço um Ctrl X, que é o atalho para recortar, clico aqui nessa célula, coloco a função colar, né, que é o Ctrl V do teclado, e vamos colocar então essa coluna média aqui também, que é para a gente poder calcular a média dele após a reavaliação. Então, nesse caso, o aluno, eu simplesmente repito essa média. Esse daqui é a média após a reavaliação, então é a B2, que é a B2 mais a reavaliação dividido por 2.
Então 7,25, não precisa fazer final, como a gente tinha colocado já verde, está aprovado. Eu simplesmente repito aqui a nota dele, dou igual, clico na cela M23, dou um Enter. Agora no de baixo é a situação onde ele não precisava nem de reavaliação nem de final, né? Porque ele passou direto por média. Então vou pintar essas três celas aqui de verde, simplesmente repito aqui a média deles. E o último caso, que foi o aluno que na reavaliação tirou 6, depois ele tirou 5,58, ficou com média 5,58. Então aqui eu vou colocar igual, então vai ser ele tem média igual na AB1 e na AB2, né? Peraí que tem um dos valores aqui que aparentemente não estão iguais, né? Aqui tem 5 e 17, 5, 5,5, 4. Então aqui, pessoal, vocês veem que tem uma divergência com o número de cima que deu 7,17, que acontece por causa de um erro que eu cometi aqui, porque vocês veem que na célula eu coloquei MDS, ó, que esse daqui é a mediana, né? O que a gente precisa da média, então tem que complementar aqui com faltou o IUA. Em alguns casos a média e a mediana pode coincidir, mas nem sempre isso vai ser verdade. Então vocês veem aqui nesses casos que a média e a mediana são iguais, 5,33, 7, mas no último caso não. Então, para a gente não ter esse problema, vamos em todos eles usar a função média, tá? Bom, então vamos corrigir aqui esse também. Então, média esses três, e aqui eu vou copiar e colar, né, como a gente vinha fazendo antes. Então agora vocês veem que está correto, né? Aqui está 5 e aqui está 5,17. Ok, então ele ficou com média 5,08. Na reavaliação a gente supôs que ele tirou 6, então a média dele agora vai ser dado, né, pela média da a maior foi a B2 mais a reavaliação, que no caso é a célula L25, então fecha aqui, vocês viram que eu coloquei ali um ponto e vírgula, então ficou que a média é o 5,58. Vocês podem, ó, conferir também aqui nesse campo superior como é que ficou a fórmula, né? Então essa média aqui após a reavaliação, vocês veem ele mostrando aqui a célula J25, que é essa célula daqui, com a outra célula que é L25, que foi essa outra. Ou você pode dar 2 cliques, como eu tinha falado já antes, e vem que ele pinta aqui essa célula, a J25 com a L25, que são as duas usadas aqui nesse cálculo, tá? Então aqui ficou essa média, na prova final a gente supôs que ele ficou com 5, e vamos calcular agora a média final dele. Então vai ser igual, usando a fórmula que a UFAL usa, né? Então é 0,4, que é 40% vezes a nota que ele tirou na prova final, mais 0,6 vezes a média que ele ficou após a reavaliação. Então aqui eu dou um Enter. Então aqui ele ficou com 5,35. Pela regra da UFAL, isso tem que ser maior ou igual que 5,5. Então esse aluno, infelizmente, não teria sido aprovado. Então a gente praticamente terminou. Falta só agora a gente colocar aqui o conceito, né? Então vou salvar aqui para não correr da gente perder esse arquivo, e vamos agora partir para o prazo final, que é colocar aqui o conceito, tá? Bom, para o conceito a gente vai usar a mesma regra, então, que a gente vem usando de formatação condicional. Então eu vou vir aqui, formatação condicional,
nova regra, aquela segunda opção, formatar apenas células que contenham então o valor da célula. No caso aqui eu vou querer que ele seja igual a, então eu boto aqui igual, abre aspas, aprovado, fecha aspas, formatar, negrito, vou colocar aqui o azul, ok. Aqui ok. Eu vou colocar aqui, faltou outra regra, né? A gente colocar, que é nova regra. Se o valor da célula for igual a reprovado, abre aspas, agora a gente vai dizer então que essa célula vai ser negrito vermelho, ok. Aqui, ok, tá? Bom, para terminar agora, falta só a gente mandar que ele escreva aprovado ou reprovado para que a cor possa ficar pintada como a gente quer acima, né? Então, a gente vai usar uma função se, então você dá igual se, abre parênteses. Essa função ela vai ter a seguinte lógica, então eu vou dizer, clico aqui na célula, se essa célula, o valor dela for maior ou igual que 5,5, então eu dou aqui um ponto e vírgula e eu vou escrever o que a gente quer. Então, se isso for verdade, ele vai escrever aprovado na célula, coloque ponto e vírgula, caso contrário, ele vai escrever como sendo reprovado. Feche parênteses, aqui dou um enter. Bom, então aqui ele ficou como aprovado. Vou reduzir aqui um pouco para ele ficar mais ajustado em tamanho da célula. Vou deixar aqui com o tamanho 9. Então aqui eu venho, copio, colo esses outros aqui. Vou marcar aqui, voltar aqui como amarelo, tá? Então, fazer aqui uma correção, porque vocês devem ter notado que aqui eu pintei de amarelo, esse é branco. E outra coisa que é que o aprovado estava minúsculo, né? E lá na nossa formatação a gente colocou ele como maiúsculo. Então, vou corrigir aqui. Então, vou copiar ele aqui mais uma vez. Colar aqui nesse, colar no de baixo, colar aqui no de cima. Colocar novamente aqui a cor das células. Esse daqui é amarelo. Bom, vocês veem aqui que ele não ficou vermelho porque eu tinha copiado aqui essa célula do lado, por causa da formatação, que ele não estava colocando a regra quando eu dei o enter. Então aqui eu vou corrigir, venho aqui para gerenciamento de regras. Então essas daqui eu vou excluir e vou recolocar do jeito que estava antes, né? Que é que se esse daqui for igual a aprovado, ele vai ficar de azul. E se não, se ele for igual a reprovado,
ele vai ficar de vermelho, negrito, vermelho, ok. Ok. Bom, pessoal, quando vocês estão fazendo aqui, ó, essa regra, formato são coisas, vocês não precisam colocar aquelas aspas, tá? Porque na regra eu não tinha colocado, então se eu colocar, ele não vai ler, porque ele não vai reconhecer aqui. Então quando você digita, você simplesmente põe aqui, por exemplo, reprovado, e aí depois por ele mesmo ele coloca aspas. Já que quando a gente botou na nossa regra, aqui em cima o nosso reprovado, essas aspas é a própria aspas do programa, tá? Então se você fizer aqui também a mesma para o de baixo, simplesmente digita aqui o aprovado, que ele vai colocar depois as aspas, tá? Ok, aí vamos copiar aqui, colar de novo, vou reduzir aqui o tamanho, vou pintar aqui agora de amarelo, ok. Pronto, então essa parte aqui está finalizada. Vocês percebem que se eu chegar aqui e fizer uma alteração, vamos supor que na prova final ele tivesse tirado 6. Então ele tirou mais que 5,5, a média dele ficou 5,75, então ele teria sido aprovado. Se ele tivesse tirado 4, vamos supor, então a média dele seria 4,95, vocês veem que aqui ele automaticamente pintou de vermelho e aqui colocou como reprovado. Então vou voltar para a situação do modelo de cima, que é 5, com média final 5,35 e reprovado. Pronto, então com isso a gente termina aqui. Essa parte de baixo é simplesmente você seguir as dicas de antes, né? Criar aqui uma borda externa. Então aqui a gente coloca atualizado em, para a gente saber que a gente fez hoje no dia 6/12/2015. Marco aqui em amarelo, colocar um amarelo mais escuro. Aqui na opção mais cores, ok. Colocar aqui negrito nele, ok. E aí o conteúdo depois se digitam aqui abaixo para ficar igualzinho a planilha de cima. Espero que tenha ajudado e fiquem atentos agora à atividade que eu vou colocar lá no Moodle referente a esse primeiro exercício.